Fala turma, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dos Esportes aos Negócios. Patrocinadores: Boalho Alimentação Saudável, RP Fitness Academia, M2X Marketing Vendas e Diamond Filmes, que é a produtora e o estúdio onde a gente grava aqui o nosso podcast. Você quer ter um podcast, você quer fazer um conteúdo para suas mídias, vídeo institucional, a Diamond tem tudo pra você com excelente qualidade e aqui no podcast com muito LED. LED de muito tudo que é LED. cor que você imaginar. Meu, mas quem gosta tudo? Nossa, de LED ele aqui... pôs na casa dele. Ele pôs, Vou levar uma parede dessa lá pra Vai casa. levar pra lá. Flavião, apresenta o nosso convidado. Rafael Gonçalves, ele é jornalista, proprietário da FollowX Comunicação, sócio da Run For Assessoria Esportiva, canal de futebol. Isso é legal, não sabia não. RG do Gol, né? E o site, na verdade, é uma revista digital do Vai Correndo. Rafael, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite para a gente poder contar a história, que é aquela minha formação de comunicação, de jornalismo, vem dessa veia de querer contar histórias mesmo. E, claro, a história esportiva que foi me trazendo para os negócios, né? Eu fiz, de fato, do esporte o meu negócio e acabou se tornando vice-versa, né? E é um mundo muito legal, que eu estou muito satisfeito com ele já há muitos anos, assim. Literalmente dos esportes aos negócios. Literalmente, cara. Legal. Já são... De quando eu comecei no jornalismo, antes de me formar, se a gente puxar lá de 99 para cá, daqui a pouco a gente bate aí 30 anos. Nossa senhora, que maravilha. Ô Rafa, eu vi aqui que você fez, jornal impresso, revista, site, rádio, televisão, e você falou, nossa, que saudade da rádio. O que você mais gostou? Sem ficar em cima do muro. O que eu mais gostei foi o quê? O rádio, o microfone. Isso aqui é apaixonante. Inclusive, quando eu cheguei aqui, né, convidado por vocês, aliás, muito obrigado mais uma vez pelo Sempre convite. A hora que eu vi o bem-vindo. microfone, eu falei... Rapaz, que saudade que eu tava disso. Foram muitos anos trabalhando como repórter de campo e repórter de quadra também, não só no futebol, mas também no basquete. Fui setorista do Coque Ribeirão. Naquela época a gente tinha um timaço de basquete em Ribeirão Preto. Timaço. O quinteto, podemos até falar sobre isso daqui a pouco, né? Pra gente trazer um pouco do tema basquete, que eu vivi muito. Vamos falar já. Né? Mas a questão do rádio, naquela época em que eu me profissionalizei no rádio durante o curso de jornalismo e tal, era algo assim fascinante e até hoje é. Eu sinto muita saudade do rádio, tenho convites, mas hoje eu já estou em outra vertente, né? Trabalhando com as redes, trabalhando com as mídias. Mas quando eu vejo um microfone, Rafa, eu não deixo passar a oportunidade. Todo radialista fala isso, eles são apaixonados, né? Porque assim, cara, quem trabalha com rádio ou quem já trabalhou, ele te traz um dinamismo e um improviso muito grande. Até quando sou convidado para poder comentar alguma coisa, trazer alguma história, o pessoal fala, você não monta um roteiro, segue o roteiro. Eu não gosto de roteiro. Como eu já venho do rádio, eu já tenho essa facilidade de conseguir passar através da minha voz o que eu estou pensando. E isso o rádio traz pra gente, né? Você imagina, você tá atrás do gol, com o microfone na mão, o jogo rolando, pegando fogo, come fogo, por exemplo, em Ribeirão Preto. Nossa, eu já fiz vários. Só. As duas torcidas transformando o estádio num caldeirão e você tá ali com a responsabilidade de abrir o microfone e falar o que tá acontecendo. Você não tem um roteiro. Então, dentro da minha... E você também tem que ser imparcial ali. Não, claro. Nesse caso, você era imparcial. Não só nesse caso de Come Fogo, mas nos demais também. Você tá cobrindo um jogo de basquete, por mais que seja Ribeirão Preto, você tá torcendo para Ribeirão Preto, você tem que passar a informação do que tá acontecendo. Você não é um assessor de imprensa ali enquanto rádio, enquanto repórter, você não é assessor de imprensa puxando a sardinha para um lado só. Automaticamente, por mais que seja um número menor, mas nós vamos ter ouvintes que estão torcendo para outra equipe. Nós temos que manter o respeito, a ética. No caso do Brasil, por exemplo, você pega ali um Ayrton Senna. Sim. A própria seleção brasileira, eu cobri a Copa de 2014, né? Rodei aí o Brasil inteiro. Caramba. Junto com o Piton, um dos principais fotógrafos que nós já tivemos em Ribeirão Preto. Hoje ele está em Campinas. Que legal. Piton e eu, nós rodamos através do jornal A Cidade, nós rodamos o Brasil cobrindo a seleção brasileira. É claro que a torcida para a nossa seleção, ela é absurda, mas nós temos que manter o respeito, manter a ética, por mais que tenha ali uma pontinha de torcida para o Brasil, e claro que vai ter, e é claro que tem. Natural, né? Que tenha, né? Mas você, como jornalista, você tem que contar o que está acontecendo, tem que manter a sua postura, o seu profissionalismo, né? Você não pode se transformar em um torcedor ali dentro de campo com o microfone na mão. Você tem que saber se
posturar quanto a isso, né? Isso tudo o rádio trouxe. Esse aprendizado todo o rádio trouxe. Talvez você, vivendo o rádio, vivendo o dia a dia, você vai aprender muito mais do que a faculdade. Que é mais na prática mesmo. Exato, na prática mesmo. No geral, todas as profissões, né? No geral, todas as profissões, é verdade. Ô, Rafa, hoje eu vejo, falando em jornalismo esportivo, o pessoal, hoje o jornalismo esportivo, ele tá muito mais brincalhão, né? Ele tá muito mais... Não só a linguagem, eu vejo que a figura também. Quando eu comecei... Você acha legal isso? Eu prefiro mais, até porque minha pegada ela é um pouco mais... Você tinha essa liberdade naquela época? No rádio tinha. Eu inventei alguns bordões, eu inventei algumas coisas para deixar a transmissão um pouco mais engraçada. Dá um exemplo aí pra nós. Eu levei isso pro jornal impresso. Por exemplo, o cara fez gol, né? Sim. Suponhamos o Ézio, o jogador do Comercial ou do Botafogo, o Ézio. O apelido dele é Ézio, né? Então, quando ele fazia o gol, o narrador me chamava para contar o lance, ao invés de eu ir direto no lance, ele fez o cruzamento, fez de cabeça, gol. Eu soltava uma entonação brincando e falava o nome completo dele. Então, eu até aprendi a decorar nome de jogador. Ficou muito fácil. Então, suponhamos o Ézio. O Ézio fez o gol, o narrador me chama para contar o lance, ao invés de eu já entrar no lance, eu já brincava. Inácio Genésio Weigel é o nome da fera! Aí depois que eu ia contar o lance. Que legal. Então eu criei alguns bordões assim para deixar um pouco mais leve, mais light. A minha pegada, até no impresso, eu fui repórter e editor do Jornal A Cidade. Ela sempre teve essa pegada com mais brincadeira, com responsabilidade, com organização, com planejamento, sem passar do limite. Sem passar ali da linha editorial, tanto da rádio quanto do jornal. Mas são coisas saudáveis, né? Mas é difícil, né? Talvez não para você, mas você sente que às vezes você vê ali, você tá acompanhando, eu sei que você acompanha muito esporte, que às vezes o cara passa um pouquinho do limite. Passa, não. Hoje tem muita gente passando. Principalmente na era dos likes, das redes sociais, do engajamento, tem muita gente saindo do tom. E foge daquilo que eu aprendi, foge daquilo que eu entendo como comunicação, porque se você tem uma responsabilidade muito grande, você pode mudar a opinião de uma pessoa, isso até na questão da política também, você pode mudar opiniões através daquilo que você fala. E tem, de fato, uma linha fora da curva aí que acaba exagerando muitas vezes. Eu sou a favor da brincadeira, desde que ela tenha um limite. E eu vejo muitas vezes, principalmente por conta do engajamento, que se perdeu o limite. Embora hoje alguns se dizem comunicadores, mas não entendem e não estudaram a ferramenta do jornalismo. E aí acaba levando para o celular, porque tem um celular na mão, acaba atraindo o pessoal por conta das brincadeiras. Só que muitas delas fogem. Não foi aquilo que eu estudei, aquilo que eu defendo, não que é o que aprendi, por exemplo. Ali, né? Não é uma tese que eu tenho quando a gente vai comunicar o Vai Correndo, que é uma revista digital sobre corrida. Hoje em dia, no mundo de corridas, você encontra muita brincadeira. Algumas podem até ferir outras pessoas, mas a troco de like tá valendo tudo. E eu não defendo essa tese. A brincadeira, ela tem um ponto final ali, você não pode ultrapassar ela. Da corrida tem muito? Na corrida também. São muitos canais aí hoje que usam da parte engraçada para ganhar seguidores. Sem pensar que ele pode estar chateando alguém, algum biotipo de pessoas. E muitas vezes ele quer chatear propositalmente para ganhar um engajamento. Porque a mensagem negativa, ela também te enche de comentário. E o comentário te eleva lá em cima. Tem gente que prefere receber paulada nas redes sociais, porque é uma maneira dele ficar conhecido. Mais do que... Ou mais rápido, né? Talvez, né? Porque pro algoritmo ali positivo ou negativo, o algoritmo não sabe reconhecer. Exato. Ele quer o volume de comentário. Então, às vezes, o cara ele pega, tira de contexto, põe numa negativa exatamente para isso. E ele sabe que vai ter comentário negativo, mas para ele tá ótimo. Isso para nós que estudamos comunicação, jornalismo, fizemos rádios, trabalhamos com o jornal de uma empresa conceituada e considerada no Brasil, para nós é inadmissível. Então eu ponho um ponto final nas brincadeiras. Mas voltando à sua pergunta, eu gosto, eu acho muito legal isso não só de agora. O que o Regis Rezin fazia, o jogo inteiro
tentando acertar um lance para ele contar em tempo real que o cara fez Que gol. era maravilhoso, Aquilo era né, espetacular. meu? Aquilo é uma brincadeira. É. Tirava sorriso da rapaziada que assistia de maneira saudável. Ô, Rafa, deixa eu entender. Isso que eu sempre achei muito legal e eu acho que acontecia ali com você. Você narrava o gol depois que acontecia. Então você tem que estar com o negócio, você tem que estar com o lance na cabeça. No caso de contar o nome completo do atleta. Isso. É isso. Então você sabe, ó, o cara lançou e tal, você tem que estar no muito começo, o antenado que eu ali. fazia? Eu imprimia a súmula do jogo, então eu tinha o nome completo de todos os atletas. No meu caso, eu estava atrás do gol de quem eu estava cobrindo. Então eu só ia trazer informação do time que eu estou Mas cobrindo. mesmo assim eu tenho que estar antenado. Quem tá cruzando, quem tá aí, foi do gol de cabeça. Mas aí eu dava o nome completo do cara que fez o gol. Certo. No começo eu tinha uma lista, eu imprimia a súmula do jogo da Legal. Federação Paulista, ficava comigo em mãos. E isso não somente o nome completo. Eu ia para o jogo, eu estudava para fazer o jogo e já ia com todos os dados completos. Eu sabia quantos jogos o time estava sem vencer, quantos jogos entre eles, como que estava o embate entre Você eles. fazia Então, durante a jornada, trabalho de casa ali, durante né? a jornada eu trazia várias informações. Com o passar do tempo, o nome completo dos caras eu comecei a decorar. Não precisa, tanto é que até hoje eu decorei que o Ézio chama Genésio Inácio Veiga. Se ele estiver nos assistindo, o Ézio, um abraço para ele. Um abraço. Jogou na aí. Francana também, no comercial, era um centroavante bom de bola. Gostava do Ézio jogando. Com o tempo eu fui decorando. Eu tenho a facilidade também de decorar algumas coisas. Ô, Rafa, e esses ex-jogadores que de repente viram comentaristas? Uma coisa é comentar, outra coisa é narrar. Você acha, o que você acha disso aí? É legal, não é? Ou depende muito? Não, assim, ó. Eu acho que é necessário você ter um especialista da área, no caso, um jogador. Né? Se nós estamos falando de futebol, o cara que jogou futebol. Se a gente vai falando de basquete, o cara. Eu acho necessário. Consegue trazer as particularidades. Exato. Ali, né? Eu acho necessário e às vezes até obrigatório. Por exemplo, quando eu comecei a cobrir basquete, que foi o meu primeiro jogo como repórter, não foi de campo. A gente começa como repórter de campo. Eu comecei na quadra, Coque, Ribeirão Preto e Santo André. Foi meu primeiro jogo em 2004. Eu ainda estava na faculdade. Eu jogava basquete, então eu sabia as regras. Legal. Por isso que eu treinava basquete, eu jogava, nunca fui jogador a ponto de ser um atleta e nunca quis ser. Minha preocupação era a classificação, tabela do campeonato, e não se eu ia pontuar, se eu ia jogar. Legal. Nesse momento do basquete, a rádio não tinha ninguém que entendia de basquete. Eles me puxaram, mesmo eu nunca tendo sido repórter, né? Eu era plantonista esportivo, eu era o cara que ficava no plantão para informar quando sai gol. Tem gol no Morumbi, Luiz Fabiano, São Paulo 1, Ponte Preta 0. Eu era desses. Ah, legal. Depois chamava como? Plantonista? Plantonista esportivo. No passado legal. Isso aí foi muito famoso e você tinha um só para exercer essa função. Hoje qualquer repórter faz, não desmerecendo. É porque ficava característico aquela voz do plantonista esportivo. Aqui em Ribeirão Preto, o grande nome disso era o Ricardo Tardelli. Ele também foi um dos padrinhos meus no rádio, né? O Tardelli faleceu no início desse ano. Muitos anos de rádio, aprendi muito com ele também. Ele que me levou para o mundo do rádio nos esportes. Eu era um moleque, né? Apaixonado e sonhando em ser radialista. Nessa época do basquete, a rádio não sabia em quem ela poderia se sustentar para não passar a informação errada de um arremesso, de um lance, de uma falta. É muito difícil para quem não entende do basquete saber quando é falta e quando não é. Quando não é. Eu ali já sabia, tinha uma noção, treinava basquete, já sabia das regras. Mas ainda assim faltou um ex-jogador para poder trazer o olhar dele. Eu acho necessário que a gente tenha o ex-atleta, desde que ele passe por um período de ajustes para ele deixar de ser atleta e passar a ter a visão do comunicador. Porque tem muitas vezes que ele acaba confundindo as coisas e como ele é amigo de todo mundo, ele deixa de comentar o que está acontecendo para ficar mandando abraço para todo mundo. E aí ele perde o espaço dele. Tá. Ele perde o espaço. Ô, Rafa, já teve uns arranca-rabo ali, né, meu? Entre ex-jogador, às vezes ao vivo, né? Com jogador, com jornalista. Não só o que você vê na TV. No rádio também, quando fecha o microfone, cheguei a ver soco já. No rádio? No rádio. Caramba. Fora do ar, eu já cheguei a ver dentro da emissora
profissional A pegar um prato para arremessar na cabeça do profissional B. Nossa, desse nível. Desse nível. Porque o nível de estresse, ele é complicado em várias áreas. Na área da comunicação, você, como eu falei, você tem uma responsabilidade muito grande daquilo que você vai levar como informação, daquilo que você vai explanar para o seu ouvinte, ou então para o seu leitor, ou então para o telespectador. Então sempre tem. E é claro, assim como num time de futebol, que acaba formando um grupinho aqui, outro grupinho ali, no mundo da comunicação acontece também. É a história do puxar o tapete. Tem muito também no mundo da comunicação. Nós temos os grandes amigos e aqueles que são os inimigos, que estão do seu lado, mas na verdade que é o seu lugar. Só quer passar ali. Que é o seu lugar, que quer que você caia para assumir o seu lugar. A comunicação, infelizmente, ela tem disso. Que loucura, né, meu? Eu acredito que em outras áreas também, mas sim, ela mas tem na isso, comunicação, sim. Às vezes não passa pela nossa cabeça. Não, também né? Tem muito ego nessa parte do jornalismo, do comunicador, porque é uma pessoa pública também, né? Sim. Muitas vezes só a voz. Às vezes a gente sabe de quem é a voz, mas a gente nunca viu o rosto daquele profissional. O ego, né, de quando eu acompanho o rádio dos anos 90 para cá, eu digo a você que ele até aumentou. Sabe por quê? Começaram a usar o rádio para fazer política. O rádio passou a ser um campo para você comunicar com a dona de casa, comunicar com o senhorzinho que vai votar. Quando você transforma a comunicação em um campo de política, o ego aumenta. Indiretamente você está falando? Ou diretamente? Diretamente. Um quer aparecer mais que o outro. Ah, tá. Não, eu tô falando assim, indiretamente ele não está pedindo voto ali, mas ele está aparecendo. Isso. Hoje em dia, e já há alguns anos, você compra o horário da emissora para poder ter o seu programa. Por mais que você não seja um radialista. Eu, por exemplo, eu fiquei 4 anos no rádio sem poder falar. Foram 4 anos auxiliando o plantão, até depois eu entrar no processo de poder entrar no ar e dar informação de quem fez gol e quanto está o jogo. Eu passei 4 anos numa salinha, assistindo televisão, ligando para... Na época a internet não era o que é hoje. Para a gente saber se saiu gol em Caxias do Sul, tinha que ligar. A gente tinha um telefone na mesa e a agenda. Quanto será que tá lá? Pegava a agendinha, ligava lá pro rapaz da rádio lá de Caxias do Sul. Ele passava e já desligava, a gente sabia quanto tava. Nossa, quando eu comecei no plantão esportivo era assim. Trabalho. Ouvindo rádio, ou a gente ouvia a Rádio Banda B de Curitiba, que era uma das principais para trazer resultado. Então a gente ouvia a rádio, fazia ligação para outras rádios e ficava com a TV ligada. Era a maneira que a gente tinha para poder receber informação, saber quanto tá. Então eu fiquei 4 anos nesse processo interno sem poder falar. Né? Hoje em dia, cara, o pessoal pode ficar chateado, triste, mas você passou na calçada, você tem dinheiro para comprar horário, você vira radialista. E pronto. Fácil assim. Ô, Rafa, foi daí que surgiu a ideia isso amplia o ego. Com certeza. Com certeza. Um quer ser mais que o outro. Daí surgiu a ideia do canal do futebol? O RG do Gol, eu já tinha RG de Rafael Gonçalves, né? É de Rafael Gonçalves. Você era RG, não, mas RG do Gol. Eu criei um logo que tem muito a ver, tem um RG do Gol, né? O logo que eu criei, ele tem um RGzinho. Ao invés do polegar, é uma bola de futebol. Legal. Então, o RG de Rafael Gonçalves, fazendo um trocadilho com o documento, né? Dizendo que é o documento do Gol. Eu criei um site para que eu levasse para o pessoal que acompanha curiosidades, principalmente dados históricos. Comercial em 1976 jogou contra o Marília, nesse exato dia foi assim, porque eu criei uma base de dados com todos os jogos. Eu fui até 1985, de 85 até hoje eu tenho a ficha técnica dos jogos do Comercial Botafogo. Caramba, que eu fui arquivando. Que legal. Foi um trabalhão danado para conseguir fazer isso, cara. Mas assim, eu fui arquivando, fui montando e fui preenchendo essa base de dados. Os outros jogos do passado, eu consegui montar a lista, mas eu não tenho a ficha técnica. Eu consigo entrar. É que hoje esses dados ficam em uma máquina que não está nem funcionando, mas eu tenho. Como eu não estou trabalhando com isso mais, com esses dados em si, por conta de outras demandas, é uma base de dados absurda. Mas eu não trabalho com ela mais especificamente, já tem outros negócios na frente. Então, mas ela tá guardada lá num computador que eu nem ligo, mas tá lá. Ô, Rafa, quando a gente conversou, aí você tá falando que você seguiu
a Copa de 2014, a seleção brasileira e tal. E você era e pelo que eu vejo, você é um apaixonado por contar histórias. Exato. Aí você me contou alguma coisa assim, não, Flávio, eu não tava ali só falando da seleção brasileira, eu tava contando histórias, né? Isso. Às vezes do roupeiro. Como é que foi essa experiência? É isso aí. Em 2014 eu já estava no Jornal A Cidade, saí da rádio, fui para o Jornal A Cidade depois de um convite do Igor Ramos. Eles iam até a casa da minha mãe fazer uma matéria sobre o colecionador de notícias, porque eu era aquele moleque que passava na banca e comprava jornal, Caramba. Jornal Lance, e eu desmanchei a dispensa da minha mãe de colocar os mantimentos do supermercado para colocar jornal. Então eu enchia a casa de jornal porque eu tinha dó de jogar fora. Eu via aquele jornal e falava, puta, que trabalhão que o cara teve, cara, vou jogar fora isso aqui pode até servir de uma pesquisa para mim e tal. Fui enchendo a casa de jornal. Foram fazer a matéria, o colecionador de notícias, perceberam que eu poderia ser um jornalista que contribuiria com o jornal A Cidade, me fizeram o convite, eu saí da rádio e fui pro jornal. Quantos anos você tinha mais ou menos? Nessa época, foi quando eu me formei, 19, 20, 21, por aí. 21, né? Por aí, uns 21 anos. Tinha 21 anos. Aí nisso entrei no jornal A Cidade, fui repórter de 5 horas, de 7 horas editor. Foi quando eu entro para gerenciar a editoria de esportes. E a gente vai para cobrir a Copa do Mundo de 2014. E a grande pegada nossa do Jornal A Cidade também sempre foi contar histórias que fogem do cruzou e marcou o gol. Contar história, humanizar mesmo o que acontece fora daquele ambiente que todo mundo vê na televisão. Uma puta sacada também, né? Uma inteligência muito legal isso. O Jornal A Cidade, o João Garcia, que faleceu também, sempre com uma visão muito aberta a contar histórias. E eu fui absorvendo isso. Eu já contava histórias na rádio, mas não tinha percebido que era assim. Que eu tinha essa facilidade, desejo de contar histórias do ser humano, seja lá qual a raça, a cor, a condição financeira, contar história de vida. E nisso, na Copa do Mundo, eu não fui para cobrir o Neymar, que estava se recuperando de lesão ou que ia fazer 2 gols. A pegada nossa era descobrir histórias que ninguém sabe. Aí nisso eu entrevistei, por exemplo, o motorista do ônibus da seleção brasileira. Nossa. O ônibus estava escrito rumo ao Hexa, Brasil. Sim. Aí eu cheguei no cara e falei, você tem noção que você está levando os atletas, que está todo mundo de olho e que a gente pode conquistar o Hexa campeonato? Conta para mim, como é que é isso? O que você sente, cara? Porque era um motorista, isso em Fortaleza, né? Cada cidade que o Brasil ia jogar tinha um ônibus e um motorista. Eles viajavam de avião, chegava no local, tinha outro motorista. Esse que eu entrevistei era de Fortaleza. Então nós fizemos matérias com esses aspectos. E você acha humanos. Que nesse caso aí o cara falou, porra, é verdade, ele não tinha nem estocado de uma grandeza. Talvez não, porque o profissional ali ele fica tão no automático que se não vier alguém para dar um start e perguntar para ele tá esquece. Pô, é mais um dia do meu trabalho. Pô, você não tem noção da importância sua, cara. Você tá carregando a seleção brasileira. Você não tem essa noção? Aí, os caras que valem milhões, né, meu? E aí a gente fez matéria de uma página inteira. O Jornal A Cidade me dava essa liberdade da gente construir matérias enormes. Não era um pedacinho, um trechinho, não. Rafa, conta a matéria que mais te impactou, assim. Você fala, caramba, isso aí foi legal demais. Nessa época da Copa. Na época da Copa? Não, essa foi uma. Essa foi uma. Tanto é que eu não esqueço dela pela simplicidade do personagem, né? A gente chama de personagem todos os entrevistados. Pela simplicidade dele, pela representatividade daquilo que ele estava fazendo. Foi muito legal, assim. E eu percebi que quando eu comecei a conversar com ele, ele teve essa sacada. Nossa, tem alguém me valorizando. Tem alguém que legal. Essa eu não esqueço. Por isso que ela está sempre na minha memória. Tiveram outras que puxamos também para a questão por exemplo, São Paulo. Primeira rodada, Brasil e Croácia na Arena do Corinthians. Eu e o fotógrafo, né, o repórter fotográfico Piton, nós fomos embaixo do viaduto para entrevistar os moradores de rua que estavam tentando assistir o jogo do Brasil do lado onde está acontecendo o jogo. Caramba! Nossa. Aí a gente trouxe essa visão. De onde surge essa ideia? Um olhar, assim, cara. Um olhar assim. Um olhar. A gente olha ali, pô, esse cenário aqui conhece o ambiente. Né, a gente chega no... Isso até se for a transmissão de jogo, né? A gente chega, conhece o ambiente, faz uma análise do que está observando. Pô, isso é matéria. Isso não é matéria. Isso aqui pode me render uma coisa. Deixa eu
Deixa eu trocar ideia com o dono da padaria lá, alguma coisa vai sair. É assim que vão surgindo as histórias. Mas estava, por exemplo, essa embaixo do viaduto, os moradores de rua, os caras estenderam uma bandeira do Brasil, tava uma torcida, cara, uma torcida, legal, e os caras ligaram uma televisão, que eu não sei como lá, fizeram o gatinho deles lá, deram um jeito, ligaram a TV, e do lado do estádio, onde as pessoas pagavam absurdo para comprar o ingresso e assistir Brasil e Croácia, tava os moradores de rua embaixo do viaduto, todo mundo com a cachaçinha na mão e curtindo o jogo do Brasil. Falei, isso é história, isso é matéria. Ô, Rafa, alguma vez você falou, pô, isso dá uma puta matéria e não virou tanto, e outras que você fala assim, caramba, isso aqui eu vou fazer, e de repente explodiu, foi crescendo a matéria, assim, você fala, vou lá entrevistar e foi crescendo. E isso acontece com frequência, quanto mais, desde que você tenha tempo. Se você, no jornalismo a gente chama de deadline, se você tem o deadline para daqui 3 horas, você não vai ter tempo para apurar a matéria. Se é uma matéria especial de domingo, você consegue ter tempo para conversar com... Quanto mais você conversa, mais você descobre histórias. E o ser humano é isso, ele é conectado a gente. Eu sempre falo essa frase, gente se conecta com gente. Quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. E o mundo da comunicação, ele traz isso. Um aprendizado muito grande, principalmente hoje trabalhando com comunicação mais voltado para a empresa. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente e me torna um profissional melhor, porque eu consigo ter a visão mais ampla, mais aberta. Nessa época do impresso, quando o deadline ele era mais esticado, mais amplo, dava tempo de você colocar 4 ou 5 personagens na matéria. Um que abre mais as informações, você consegue conectar com o outro. E você vai montando uma cadeia de informações ali, a matéria vai ampliando. Isso aí é normal e acontece mesmo. Agora, eu não me lembro de ter sido podado por uma matéria que eu estava elaborando. Pode ter acontecido, tanto é que não me marcou, mas pode ter acontecido da gente começar a apurar a matéria e ter algo que não vai desenvolver. Pô, essa matéria caiu. Então a gente chama a matéria caiu. Tá. Ou deixa de gaveta para futuramente, caso surja outras informações, a gente coloca tudo e vai. É uma matéria normal investigativa. Isso aí acontece mesmo. Mas de ser podado, assim, de tentar fazer uma matéria e eu ser proibido, eu não me lembro de ter passado por essa situação, ainda bem. Ô, Rafa, a gente entrevistou aqui, entrevistou não, né? A gente bateu um papo, né? Eu não vou nem citar o nome da jornalista, porque eu não sei se ela falou no bastidor ou não, que quando ela desistiu, falou, não quero mais trabalhar nessa revista e tudo mais, porque eles me pressionaram a fazer uma pergunta que estava fora do que eu queria, Eu me senti ali meio... Eu tava um bate-papo tão legal com a pessoa e de repente eu tive que fazer uma pergunta e a pessoa e o artista não se sentiu bem e tal. Isso acontecia com você? De falar o seguinte, Rafa, você vai lá, conversa com o Marquinho, mas pergunta pra ele, se ele tá mesmo lesionado ou não, sei lá. Já aconteceu. E você não sentiu tão à vontade? Não, mas eu perguntei até porque eu achei que tinha propósito, né? Eu sempre fui profissional a ponto de ouvir o superior, ouvir o meu editor, mas eu também sabia me explicar, me ponderar, colocar, peraí. Se posicionar ali. Se posicionar, tudo tem o seu limite. Você quer que eu pergunte isso? Mas qual o motivo de eu perguntar isso? E teve uma situação que eu fui obrigado a perguntar, porque esse era o assunto do momento, viu, Marquinhos Flávio? 2011, o comercial completando 100 anos, eu cobria o comercial e o assunto era lavagem de dinheiro. Eu fui obrigado a perguntar para o presidente do clube se ele estava lavando dinheiro no clube. Eu já sabia a resposta dele, é óbvio que ele vai responder jamais, não sei o que e tal, mas eu fui obrigado a perguntar. De qualquer modo, eu achei pertinente a pergunta, porque o assunto era esse. Faz parte. Ribeirão Preto, boa parte dela dizia que havia lavagem de dinheiro dentro do clube. Então tá, vamos perguntar. Então eu achei... O meu superior exigiu que eu perguntasse e eu achei que... Ele teve inteligência emocional e respondeu numa boa. Numa tranquilidade. E eu acho que ele até esperava essa pergunta. Tá. Até foi bom pra ele, às vezes, explicar um pouco. E acabou, tá tudo certo, ele não fez cara feia, não foi gerar satisfação. Quanto a isso, não. Depois tivemos um desentendimento. Mas sobre isso. Eu viajei com o comercial em 2011 pra Áustria, ficamos uns 23 dias cobrindo a passagem do comercial pela Europa. Foi a única vez na história do comercial que ele foi excursionar na Europa. Foram 5 ou 6 jogos amistosos com o intuito de vender jogador. O time era muito bom.
O Luan, atacante, que depois jogou no Atlético Mineiro, estava no comercial. O Hudson, volante de São Paulo, Fluminense, estava no comercial. O Alex Muralha e outros jogadores. O time era muito bom. A ideia era vender atleta. E lá eu fui pelo jornal A Cidade para contar aquela história. Né? Você foi junto com os jogadores mesmo ali? Junto, Tava isso, próximo. a delegação toda. O único registro que existe hoje dessa excursão do comercial para a Áustria foi aquilo que eu produzi. Que eu era o único jornalista que esteve lá. E ali nós contamos várias histórias curiosas. Jogadores saindo para comprar calça por €1. Cara, na época o euro estava R$6 naquela época. Eles descobriram uma loja lá no centro que vendia calça por €1. E acabaram com a loja. Todo mundo comprou calça de €1. Coisa assim, bastidores que a gente foi Mas é uma puta história legal essa, né? Não, foram várias. Mas essa do comercial, naquela época, o comercial rendia muita matéria, mas muito conteúdo. E o presidente, chamado Nelson Lacerda, ficou marcado na história do clube. Ele gostava de falar, e falava muito. Cada entrevista era uma pérola que preenchia as páginas dos jornais, cara. Que figura, cara. Que Nelson figura. Lacerda. E digo a você que ter um figura assim no esporte é até legal. Ajuda, né? Ajuda. Rende matéria. É claro que algumas coisas ele saía do tom, né? Ele chegou a comentar uma vez que não ia pagar o salário do atleta porque o time estava brigando para não cair. Então o atleta não tinha direito de receber o salário. Essas coisas. Aí começaram a inventar que era o presidente Lepo-Lepo. Não tenho casa, não tenho grana, aquelas coisas todas. Cada história dessa que ele contava rendia matéria. Hoje em dia tá tudo tão quadrado e as pessoas com medo de falar as coisas. Né? Com muito medo. Que tá muito. As matérias vão ficando mais quadradas, tá? Você pega ali, outro dia eu tava vendo, Rafa, o Romário tirando sarro na época, né? Tirava sarro do Edmundo e hoje também não fazem mais isso, né, meu? Sim. E o Romário falou, claro a gente era tudo amigo. Tá na matéria do Romário agora que eu tava vendo lá. A gente era tudo amigo, a gente só tirava sarro um do outro. E hoje parece que não tem mais isso, politicamente correto. Exato, você tem que medir bem as palavras. Na era da rede social, uma vírgula fora do lugar, você se queima em 3 segundos. A internet, ela te eleva e te quebra. E a propagação é muito rápida. Muito rápido. Alcance. Se você não tiver cuidado com as palavras, com aquilo que você escreve, com aquilo que você posta, você se arrebenta rapidamente. Você tem que ser político de forma correta e isso deixou as coisas um pouco mais quadradas. Tirou aquela leveza, aquela briga de Romário e de Mundo. Que era maravilhosa, ela vai acontecer hoje, mas os caras vão discutir dentro do vestiário. Ninguém não em vai público saber. Mais. Vai ser tudo nos bastidores e tudo nada fechado. pra fora. E outra coisa também, né, nesse âmbito de equipe, as assessorias de imprensa estão mais robustas. Tem muita gente trabalhando e defendendo para que aquela mensagem não saia. Então pode até ter briga no vestiário do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Para que a mensagem não saia. É tudo bem fechado. O que acontece ali vai ficar ali e não pode vazar. E se vazar, você já vai receber uma mensagem, eu fiquei sabendo que você está sabendo disso. Segura, porque pode complicar. Aí já começa a partir para um tom de ameaça. Esse momento nosso é de pisar em ovos no mundo da comunicação. Tem que saber bem o que fazer, como fazer, para você não se arrebentar em questão de segundos. Você pega ali o Ayrton Senna e o Prost na época, levaram a Fórmula 1, aquela briga deles, ficam falando do outro. Até recentemente, teve briga em treino do Palmeiras, uns 10, 15 anos atrás, saíram no soco. Maurício Ramos, se eu não me engano, com mais outro atleta. Acontecia com frequência. E acontece, porque você tá ali disputando uma vaga, a gente até entende isso. Tanto que hoje os treinos são fechados, né? A imprensa não tem acesso a acompanhar treino. Faz uma parte ali, né? Alta performance sempre... alta cada performance. Um querendo o seu espaço. Rafael, ali hoje a gente vê a corrida se popularizando muito, tá muito mais popular. E o Vai Correndo tem muito mais tempo. Queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia, o que é. O Vai Correndo é parte da minha história, tatuei Vai Correndo na pele, com muito orgulho. Tenho corrida na pele, tatuei meu pai correndo uma maratona de 89 também. Caramba, que legal. A corrida, ela entrou no meu mundo, cara, de forma, assim, espetacular, porque eu não esperava isso. Eu nem sonhava. O meu sonho sempre foi ser radialista, nem jornalista. Eu via aqueles caras e falei, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Esse era o meu sonho, não era ser corredor, não era ser atleta, era ser radialista, mesmo que não precisasse passar pelo curso de jornalismo.
Nessa época de infância, de sonhar com as coisas, meu pai, já maratonista, ele queria que eu corresse. Isso aí sempre foi um desejo do meu pai, que eu praticasse a corrida de rua, que é o esporte dele. Sempre foi o esporte dele. E eu sempre falei, não, isso é perda de tempo. Pra que eu vou fazer isso? Isso é bobeira. Eu sempre desdenhei da corrida. Eu sempre rebaixei o nível da corrida. E naquela época não era nem corrida de rua, era pedestrianismo. Pedestrianismo. De pedestre. Meu pai era atleta do Regatas, Clube de Regatas Ribeirão Preto. E os campeonatos eram de pedestrianismo. Não eram 5 quilômetros, era 5.000 metros. Não tinha a tecnologia que tem hoje. A pistazinha de GPS, de pedrinha, que tá lá no Regatas, isso, corria lá. Dava a volta lá. E meu pai queria que eu praticasse a corrida. Tanto é que ele chegou a convidar e levou a minha irmã. Minha irmã já jogou basquete também. Sempre teve uma condição física bem evoluída em relação à minha. Então ela participava lá das corridas, ela ganhava. Eu participava das corridas, corria 100 metros, já queria ir embora. Não queria mexer com isso. Em 2008, comecei a frequentar a academia, comecei a melhorar a minha condição física através da esteira e comecei a gostar daquilo. E aí, como jornalista, nós quase somos... inconsciente, não foi? Eu vou começar a academia pra correr. Não, na verdade, assim, tudo que eu faço, nada é forçado, tudo eu deixo acontecer. Naturalmente. Assim como na comunicação, eu não quero pegar um roteiro e ficar lendo, minha vida também é sem roteiro. Eu não fico programando muita coisa, eu deixo a vida me levar mesmo, como diz a música, e acontece isso. Eu não sei, por exemplo, o que eu vou planejar o ano que vem. Eu tenho ideias, mas não um roteiro a ser seguido de vida. Então, nessa proporção de corrida de rua, ela foi se construindo e eu, como jornalista, recebia convite, recebia inscrição gratuita para participar das provas, né? O Jornal Cidade sempre recebeu. Sempre tinha. Naquela época não tem o volume de participantes que tem hoje nas corridas. Então, para encher a prova, eles convidavam jornalistas. E tendo jornalista na prova, é uma maneira de você vivenciar aquilo, colocar no... Sai uma matéria. Sai uma matéria daquele evento no jornal. Era um convite. Né? É como se fosse um convite de festa. Você recebe o convite, participa da festa e conta para todo mundo que você foi. A primeira prova, você lembra? A primeira prova, lembro, foi em novembro de 2010. O ano que vem eu faço 15 anos... Caramba, e vou dar uma festa para completar os 15 anos sem parar como corredor. Que legal. Todo ano. E aí você correu o quê? 5.000? Você lembra na época? Com esses convites do jornal, eu não paguei inscrição. Sim. Então já foi um fator motivacional. Meu pai era outro fator motivacional. Nessa época eu tinha o RG do Gol. E para eu saber como estavam as corridas aqui na região, eu fiz um calendário dentro do site de futebol. Mas eu fiz o calendário para eu acompanhar, não para ser externo. Eu criei um campinho bem escondidinho lá, corrida de rua. Pra você saber ali o que ia rolar. Porque eu sempre gostei de planilha e tabela. Em vez de eu deixar no Excel, eu coloquei no site. Porque eu acessava de onde eu queria, já ficava sabendo, sabia a informação de corrida, ia lá e preenchia. Comecei a notar que aquela página de corrida dentro do site do futebol... ele começou a ter uma audiência muito boa, porque dava pra gente, dá ainda, né, pra gente acompanhar quantos views em cada página. Começou a ter muito acesso na página de corrida no canal de futebol. Falou, tem gente querendo informação sobre isso. Nessa época que eu corri a primeira prova, o Vai Correndo não existia. E um dos amigos que hoje é um sócio no Vai Correndo, o Thiago Tibério, ele já corria uns 2, 3 anos atrás, talvez. E eu perguntei para ele, recebi o convite dessa prova, você já corre, você vai nela, eu não sei se eu me inscrevo, não sei se eu participo disso, eu não aguento, embora já corresse na esteira. E eu não sei nem o que representa 5 quilômetros, 10 quilômetros, não sei se é daqui até ali na padaria, se você tem que dar uma volta no quarteirão, não sabia nada. Por mais que meu pai tentasse me explicar, eu não tinha interesse de aprender. Então eu ignorava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não sabia o que eram 5K, o que eram 10K, o que representava. Eu me inscrevi nos 10, incentivado por ele. Minha primeira prova. 10. Eu fiz 10K, era lá na... E você completou? Completei, mas com 1h02, um tempo muito alto, tive que andar, ainda tinha muita subida. E eu perguntei pra mim mesmo, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Porque... eu não tinha um preparo para uma prova, eu tinha um preparo para chegar na academia. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse, cara? Onde estão me enfiando? Eu tinha preparo para correr 3, 4 km na esteira e acabou. A rua é diferente, cara. A rua é outra coisa. Assim, pode ser que na rua 5K, na energia da prova, você completaria
Até que melhor, então, mais tranquilo. Eu fiquei esperando isso, né? Que já que vou estar no meio da galera, a galera me empurra. Mas se você não tiver o preparo, não fica para trás. A galera pode até te empurrar até um certo ponto. Depois você começa a ficar para trás. Mesmo. E você ficar para trás, você vai desanimando, se diminuindo. Hoje eu já tenho outra cabeça, outra visão. Nem defendo muito essa questão de tempo, de pace. É legal para você ter um norte, para você ter uma posição de como você está. melhorando. Gradativamente, você, né? sem loucura, sem estresse. Eu vejo a corrida de uma outra forma hoje. Nessa época eu fiquei estressado pra caramba. Eu parei de correr. Eu fiz essa prova e parei. Aí no ano, ele era em novembro. No ano seguinte eu só voltei a correr uma prova lá para março, abril. Aí eu fiquei só fazendo 5K. Aí eu comecei a entender esse mundo, comecei a me colocar no meu lugar. Falei, peraí, não é assim. Tô começando. Vamos por partes, vamos tijolo por tijolo. Eu comecei a correr prova de 5 e nesse processo todo surgiu o Vai Correndo. Hoje o Vai Correndo é um sucesso, graças a Deus. A gente vai completar agora 11 anos no ar. Ele virou uma rede, uma referência no mundo da corrida. Tudo que há de corrida passa por ele aqui na nossa região, inclusive equipe de fotógrafos. Ô, Rafa, você me falou também do Vai Correndo, que eu achei muito legal, né, meu? Já que eu não sou da corrida, pra mim tudo é muito legal. E você falou, não, às vezes o cara vai fazer uma prova, ele vem conversar comigo. Essa data tem alguma coisa? Isso, que data que você acha melhor? Você acaba assessorando uma assessoria. É uma consultoria, né? Para o organizador de evento. Né? Como tudo passa pelo nicho do Vai Correndo, e o Vai Correndo está nichado com atletas praticantes da corrida, caminhada e até ciclismo. Hoje o organizador que vai fazer um evento, ele entra em contato com o Vai Correndo e pede uma indicação de data, porque para ele não é interessante que a prova dele esteja junto com outra prova que vai dividir atleta, ele vai perder a inscrição. Para todo mundo. Então o que o cara faz? Ele entra em contato com o Vai Correndo, você tem uma sugestão de data? Ou tô pensando em fazer essa corrida minha nessa data, o que você acha? Acontece muito, com frequência isso. O Vai Correndo hoje ele é uma referência até para quem organiza. Então a gente tem ali hoje os atletas que seguem o Vai Correndo, que compram os produtos do Vai Correndo, óculos, camiseta, meia, viseiro, o Vai Correndo tem os produtos dele. Comunidade, sempre tá virando quase uma comunidade. Eu já chamo de comunidade mesmo. O pessoal compra os produtos, que são produtos bons, de qualidade, até porque como a gente corre, primeiro que o Vai Correndo só existe porque a gente corre. Se a gente corre, a gente quer um produto de qualidade também. Então a camiseta nossa tem que ser boa, a viseira tem que ser boa. O pessoal entende e se conecta com a marca. Eles compram. Eles compram a ideia nossa. É skin the game, eles sabem o que precisa, né? Como a gente está dentro do mercado, a gente sabe o que eles querem, o que eles precisam e como precisam. Qualidade e tudo mais, né? E em contrapartida, né, o Vai Correndo não cobra nada para o pessoal seguir, acompanhar. É um site, está no ar, quem quiser acessar, mesmo que não participe da corrida, só que é lá que você vai ter as informações. Lá que você vai saber quantas corridas tem em novembro, quais são e quando serão. O mesmo para dezembro, janeiro, fevereiro, março, é lá que você vai ter as informações. Tem muita corrida, Rafa? Nós estamos no boom agora. Nós estamos no boom. Muito popular a corrida. Nós estamos falando aqui na região de quantas por mês? Eu sei que depende de cada mês, mas na média. região, se a gente somar as outras cidades, umas 15. Nossa, mas de 15 bastante, a 20. Não. Se a gente somar as outras cidades, de 15 a 20 corridas. Se você quiser, você participa de prova todo fim de semana, sábado e domingo. Se você ficar buscando. Na região. O sábado é mais difícil. Você vai encontrar prova. As provas, às vezes o cara tá trabalhando. Sabadão, as provas são mais domingo de manhã e sábado à noite. Sábado de manhã é muito difícil ter prova. O organizador não pegou ainda essa veia para puxar os atletas. Sábado de manhã é dia de treino de assessoria. Então a galera tá tudo correndo por aí, treinando para fazer as suas provas, geralmente domingo de manhã, e as provas noturnas no sábado, né? Mas se a gente esticar para toda a região nossa, de 15 a 20 provas, e daria para correr sábado e domingo. Sábado nem que seja treino, porque todo dia tem treino de assessoria que dá mais público do que prova. E a assessoria, o cara, ele é só o cara que vai correr na prova. O cara que vai para uma assessoria para correr para uma prova. Não necessariamente. Não, exato, né? Não necessariamente. Geralmente, o cara que está numa assessoria, ele coloca uma prova-alvo e começa a se preparar para ela. É o que acontece na maioria dos casos. Mas é óbvio que também tem o cara que não quer correr prova. Só lifestyle ali. E vai lá treinar para poder manter uma qualidade de vida. Ô, Rafa, acontece a gente teve bastante agora também. A gente até bateu um papo aqui com o Ceará e tivemos o Botafogo Run. Eu achei muito legal.
Eu achei esse negócio do cara sair do estádio, voltar pelo estádio. Eu vi uma cena que eu fiquei muito legal, que ele teve os kids, né, meu? E uma criança correndo e todo mundo batendo palma pra ela. O que você acha? Você acha que é uma pegada que tende a pegar isso de entrar na... É uma Olimpíadas, né? Olimpíadas faz isso. O cara chega na maratona, ele chega pelo estádio. Você acha que é uma tendência isso? Já tá sendo, cara. Nós temos muitas corridas de clubes, né? Palmeiras Run voltou esse ano, tinha pausado. Legal. Tem a Tricolor Run, que é um sucesso, larga dentro do Morumbi, roda e volta dentro do estádio. Vai ter do Cruzeiro, eu vi o Ceará falando. América Cruzeiro, Mineiro, o próprio Ceará correu do América Mineiro. A do Corinthians, do Santos, enfim. Tá sendo... O corredor hoje, ele tá querendo temas diferentes, provas diferentes, sair da mesmice. Experiências diferentes. E essas provas novas... Por exemplo, em Ribeirão Preto, a gente vai ter uma corrida o ano que vem dentro do aeroporto Leite Lopes. Caramba. Que legal. É a primeira vez que a gente vai ter uma corrida dentro de um aeroporto aqui na nossa cidade. Em outras cidades já existem. Muito Esses legal. temas, essas novidades, tá puxando o atleta. E o que o organizador quer? Participante que se inscreve no evento. Sem dúvida. Então eles estão de olho nesse mercado para criar novos campos, sair daquela mesmice. E entra também a questão da Kids. Talvez lá atrás, quando meu pai me incentivava, se existisse uma corrida Kids, ele me colocasse um número de peito, me colocasse junto com as crianças para correr 50 metros, pode ser que eu tivesse gostado desse negócio um pouco a chance seria muito maior, viu? Eu vou te falar, né? Porque eu venho do judô, sou faixa preta de judô e jiu-jitsu. Você põe um kimono numa criança, meu, é outra coisa. Ela se sente importante, pois né? Eu vi lá no Botafogo Run, meu, o pessoal tava na arquibancada, já tinham corrido, e todo mundo batendo palma. Foi emocionante, meu. Foi muito legal mesmo. E a minha lembrança como criança, né, da época que meu pai corria, era ficar na esquina, quando não no Regatas, na rua, né? Já que nós estamos falando de corrida de rua. Do Regatas era corrida em pista. Ficar na esquina da Lafayette com a Independência, com um papel, né, uma bobina, sabe aquelas bobinas de máquina? Minha mãe escrevia Papai Campeão. Então ele passava, ele descia... Era uma corrida, se eu não me engano, a corrida da Independência. Largava no Ribeirão Shopping, chegava lá no quartel dos bombeiros. Então você cruzava toda a Ribeirão Preto. Não tinha nem aquele viaduto para você subir da Independência. Isso, aquele lá embaixo da Francisco Junqueira. Da Francisco Junqueira. Para subir a Meira Júnior. Aquele viaduto não existia. Então você descia para depois subir. Eu ficava na esquina com um papelzinho, Papai Campeão. Ele passava ali, era tipo uma energia. Era um carb up dele, um carbogel. Um carb up, é isso aí. Um carbogel dele. Já que não tinha naquela época essas tecnologias que a gente tem, a animação dele era ver o filho na esquina com o papelzinho, Papai Campeão. Mas é legal demais, você imagina. É a lembrança que eu tenho, assim. E no Regatas também. Minha mãe sempre participou, embora ela não corresse. Minha mãe é da caminhada hoje. Hoje a galera vê meu pai e minha mãe caminhando para Ribeirão Preto inteiro. Aí. Os dois tinha aquela camiseta do Regatas vermelhinha. Que essa corria mesmo. Ali, inclusive, né? Eu fiz uma miniatura em biscuit dele. Tá embaixo da minha TV. Legal. Eu devia ter trazido aqui, cara. Devia ter trazido. Eu fiz uma miniatura em biscuit dele, porque eu tenho orgulho de tudo que ele fez no esporte, porque aquilo que ele construía no esporte, ele levava para dentro de casa. A educação, a disciplina. Então a gente cresceu vendo aquele ambiente. E eu cresci também vendo ele treinar para maratona. Hoje eu tenho trauma, nunca fiz maratona. Eu vi, quando criança, como difícil é você treinar para uma maratona. Né? E eu peguei um trauma desse negócio, cara. Não fez maratona? Eu já fiz 22 meias. A maratona eu nunca fiz. É um projeto. Pode ser que saia. 22 meias já? Eu tô com 316 provas. Eu vou contando uma por uma. Que Lembra legal. que eu falei que eu gosto de dados e planilha? Eu vou planilhando tudo. 316 provas. Então, esse ano em abril eu completei 300 provas. Também teve uma festa. Foi lá na Flashback Night Run. O pessoal da assessoria chegou junto comigo com fumaça. Foi uma bagunça. No dia Silvestre, você falou que você vai fazer. No dia seguinte das 300 provas, teve churrasco com samba. Foi uma farra. Eu gosto de bagunça, eu gosto de alegria. Que legal. Agora, se eu vou correr bem, se eu vou ganhar, se eu vou pegar pódio, isso aí, nem me importo com isso. Eu gosto da farra, da alegria, da festa, de viver bem. Que é a corrida, né? Isso que eu valorizo na minha corrida. Tem gente que prefere treinar, se dedicar, conquistar pódio, tá tudo certo. Cada um tem a sua... Hoje a corrida ela é bem diversificada. Cada um tem uma ideia daquilo Rafa, que mas é o você mundo, pega né? ali... Eu tava lembrando agora, até fiz uma anotação para não esquecer. Vendo o pessoal chegando no estádio, eu lembro da história do Vanderlei Cordeiro de Lima. Que o cara segurou ele lá nas Olimpíadas de Atenas, eu acho. Atenas, né?
E ele volta fazendo aviãozinho, feliz da vida. Ele até... o pessoal acha que a medalha mais importante... Pierre de Coubertin que ele recebeu, a medalha mais importante das Olimpíadas é a medalha de ouro. Não, a medalha mais importante é o único brasileiro que tem a medalha, Pierre de Coubertin, né? E deu uma... ele nunca reclamou. Ele nunca reclamou. Você já imaginou você como jornalista entrevistando ele numa final de uma Olimpíadas dessa? Que sensacional que seria, meu. Porque esse cara deu um exemplo olímpico ali, do espírito olímpico. Pra quem gosta de história como eu, entrevistar o cara olhando no olho depois de uma situação daquela deve ser extraordinário, cara. Porque uma coisa é você entrevistar hoje em dia pelo WhatsApp. Sim. Ou você pedir uma mensagem. É legal, mas não é a mesma coisa. Ou a assessoria de imprensa te mandar uma nota. Agora, você entrevistar o cara depois daquilo logo depois que ele... do fato. E olhando no olho dele, é um negócio assim... De arrepiar mesmo. Eu conheci ele, mas eu você conheceu ele? Eu corri a prova do Ayrton Senna Racing Day e ele tava lá nesse dia. Até tirei foto com ele, peguei um autógrafo numa bandeira do Brasil. Tem uma bandeirinha minha que eu vou pegando autógrafos de campeões olímpicos quando eu cruzo. Aham, que legal. De feras do esporte. Dos fera mesmo. Dos feras. E aí eu pedi o autógrafo dele e tal. Eu conheci, troquei meia dúzia de palavras ali, né? Agradeci por aquilo que ele fez, porque ele poderia ter desistido, ter ido embora, passar a vida inteira reclamando que tiraram uma medalha de ouro. Mas não, cara. O cara se reergueu e foi pra cima e ainda assim ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro e fez aviãozinho sem reclamar. Eu cruzei com ele uma vez numa IRSA, né? Isso é uma feira aí de academias e tudo mais. E o que me deixou mais triste é que eu vi ele correndo numa esteira, ele tava ali demonstrando a esteira e não tinha ninguém olhando pra ele. Eu acho que o pessoal não se tocou que era ele. Eu olhei, eu falei, gente, é o Vanderlei Coelho de Lima, meu. Porque eu sou muito apaixonado por Olimpíadas, né? E ele é muito simples pra conversar, uma simplicidade que impressiona. Os corredores costumam ter essa característica, né? Você não vê corredor... porque eu sou empinado. Você não vê, né? Que engraçado. Eles são mais simples. O Vanderlei é uma figura muito simples e que é um dos principais atletas que a gente tem. É porque o Brasil é assim. O Brasil tem dois esportes, o futebol e o que não é futebol, né? Então, se você tirar o futebol, que 90% só vê isso, parece que o resto não existe, era uma briga nossa no Jornal Cidade. Era. 90% só vê futebol ou até mais. O Vanderlei está entre os principais ali se você juntar basquete, vôlei, todas as outras modalidades. Era uma briga nossa no Jornal Cidade porque aqui em Ribeirão Preto se dá muito valor a comercial Botafogo, esquece o resto. E a gente, como nós tínhamos ali 4 páginas para o esporte durante a semana e 8 de domingo. E a gente sempre destinava uma página e meia só para outros esportes. Até que vocês brigavam bem ali, conseguiam... E muitas capas eram sobre outros esportes. A gente invertia. Jogava o futebol lá na página 4 para a página 1 ser o atleta da Cava do Bosque. O cara passado, que está representando o Ribeirão Preto nos Jogos Abertos. O cara vê ali... Os Jogos Regionais, a gente dava um peso como se fosse a Copa do Mundo. E os caras merecem. Sem dúvida. Aqui em Ribeirão Preto é uma visão muito difícil disso. Se você não der valor ao comercial Botafogo, parece que você não consegue... produzir nada em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade fissurada por esporte. Qualquer canto que você vai, você conhece alguém que pratica. Celeiro de atleta também. Impressionante. E a gente fica até meio assim, né, sem entender, porque os Jogos Abertos, quando o Ribeirão participa, tá sempre lá para trás. Ribeirão Preto tem potencial de São Caetano do Sul. Não dá para entender isso mesmo. Aí você vai disputar uns Jogos Abertos, tá lá em 13º, 14º, não consegue desenvolver. Aí você começa a entender por quê, né? Os bons, as outras cidades vêm e levam. Aí um atleta bom revelado em Ribeirão Preto vai para São Caetano, vai para Pinheiros, aí você começa a revelar atleta, só que na hora de representar a cidade, ele está representando Jundiaí, Piracicaba, Campinas. Rafa, eu sentia isso no judô, porque no judô ele tinha um investimento para os jogos regionais alto e os jogos abertos nem tinha investimento. Tirava muito. Ó, quem quer ir? Não é quem quer ir. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de ser terceiro no Brasileiro de Luta Olímpica, o Renato Migliasso foi campeão brasileiro de Luta Olímpica e o Bronde, amigo meu, terceiro também. Pô, vamos montar uma equipe de Luta Olímpica, vamos para os Jogos Abertos. Bati lá na Cava, não lembro quem que era o secretário, e ele falou assim, não, eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, a gente só quer representar. Não conseguimos. Nós não conseguimos representar a cidade, sem custo nenhum.
né? A gente ia com o nosso carro e tudo mais. Então, é estranho mesmo. É muito complicado isso. Existe, de fato, uma dificuldade. Aí eu tô falando como jornalista, dentro daquilo que eu vivi e dentro daquilo que eu vejo. O esporte em Ribeirão Preto, o amador, tirando o futebol, até porque o futebol ele é um negócio privado, são empresas, né? Não é a prefeitura colocando dinheiro no comercial, Sim. no Botafogo, no Olé Brasil que existia. Ele é muito desvalorizado mesmo. Tem boas pessoas querendo fazer acontecer, só que chega uma hora que a coisa trava e não anda mais, e aí você não consegue desenvolver um projeto. É verdade. Agora, conseguisse, se fizesse, era potencial para São Caetano do Sul para cima. Com certeza. O que Ribeirão Preto produz de atleta é impressionante. Impressionante, né? Em todas as modalidades. É impressionante. Ô, Rafa, nós já estamos terminando, meu. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Se você pudesse entrevistar o Pelé, você já entrevistou o Pelé? Entrevistei. Mas foi assim, foram 3 perguntas. Até peguei um autógrafo dele. Se você pudesse entrevistar ele agora, o que você falaria para ele, tendo liberdade de... não preciso dar só 3 perguntas. O que você falaria para ele? Cara, difícil essa pergunta, assim. A gente tinha muita vertente de trazer as entrevistas para o nosso mundo, né? Nós estamos comunicando com Ribeirão Preto, seja no rádio, no jornal, na televisão. Nosso público é Ribeirão Preto. Então, as nossas perguntas eram sempre voltar para o nosso mundo. Que eu acho perfeito. Para o nosso mundo. Muito legal isso. Então, talvez eu perguntaria para o Pelé, né, dentro desse âmbito do esporte e não só do futebol, se ele conseguiria, de alguma forma, nos auxiliar a pensar para que o esporte em geral, não só o futebol, se tornasse uma potência mundial. Isso juntando tudo. Se ele conseguiria nos auxiliar de alguma forma dentro daquilo que ele pensa, daquilo que ele criou, daquilo que ele fez, daquilo que ele é, porque é uma figura mundial de um esporte. Através dessas figuras mundiais de uma modalidade só, a gente tem que tentar puxar as outras para seguir. E não só o futebol sobe e o resto fica. Eu sou defensor de várias modalidades, sou defensor do esporte em geral, não só do futebol. Tanto é que a gente defendia isso no Jornal Cidade. O Igor Ramos defendeu muito essa ideia de valorizar os outros esportes e eu puxei dele isso. E eu acho que essas figuras assim, por exemplo, em Portugal, Cristiano Ronaldo, não dá para um atleta desse, uma representatividade dessa, ficar só fechada no futebol. Será que através daquilo que ele fez, daquilo que ele pensa, daquilo que ele é, não dá para elevar o esporte de Portugal de outras modalidades? Você entendeu? Sim, o raciocínio. Você englobar e você ampliar horizontes. Não ficar fechado só naquilo. Eu acho que o Pelé até tentou, foi político, né? Foi, com a Lei Pelé. Só que aí quando você entra em política, sempre tem algum caminho, né, que te trava, você também não consegue desenvolver. Né? Se você vai fazer muito além... Ele teve boa vontade, né? Você vai fazer muito além daquilo, sempre tem alguém que te segura. Peraí que você tá querendo aparecer muito. É complicada a coisa aqui, né? Complicado. É complicado, mas eu vejo que essas figuras assim, por exemplo, o Gustavo Kuerten é um ícone do tênis. Pelo amor de mas Deus. É um ícone que não dá pra ficar fechado só no tênis. Não dá pra, através do que ele fez, fomentar outras pensar em alguma forma de elevar o nível do esporte brasileiro. Existem atletas e existem os ícones. As lendas, né? As lendas. E aqui nós temos muitas lendas no Brasil. Sim. E muitas não têm o devido valor que Sai um poderia documentário ter. Dele agora, né? O Kuerten. Sim. E é, maravilhoso. Outro dia eu fui assistir à noite. Vou assistir, daqui a pouco eu vou dormir. Quem disse que eu consegui dormir? Oscar Schmidt é uma lenda do basquete. Schmidt. É apagado, cara. Não tem o valor que deveria ter. Se ele passar na rua aqui, tem gente que nem vai saber quem é. Tem gente que não vai reconhecer ele. Uma lenda. Eu cobri jogo do basquete do Flamengo. Ele chutava de 3, era um negócio absurdo. Naquela época. O aquecimento dele era só de 3, né? Só todo mundo aquecendo. Naquela época, a pontuação do basquete era normal você ter pontuação centenária. Hoje não é. Muito difícil. Muito difícil. É claro que as defesas melhoraram, o jogo mudou. O jogo mas você não mais tem mais a habilidade do chute de longa distância igual o Oscar tinha, que é um ícone. Você não tem mais o ícone. Tá difícil a gente, inclusive, hoje, ter um astro para você. E um Ayrton Senna. Um Ayrton Senna. Que fez todo mundo acordava de domingo para ver um país pobre, para ver automobilismo. Que é o cara. Quais são os nossos ídolos hoje? E através desses ícones,
que a gente poderia tentar fomentar de alguma forma as outras modalidades, os outros esportes. Agora, pergunta para o Pelé sobre futebol, teria um monte, eu até já cheguei a fazer, mas eu queria entender e queria até que tivesse uma resposta, talvez não do Pelé, mas de outros, né? De outros. Ainda. Como a gente consegue elevar o esporte brasileiro? Pode ser uma utopia minha, né? Um sonhador, mas eu penso nisso. Porque a gente vai para as Olimpíadas, se destaca, vai bem, mas poderia ser mais. Dá 2 anos, parece que esquece de alguns Apaga esportes, tudo, né? não, tem 2 gente- meses você não lembra Exato. mais quem ganhou a medalha de ouro. Você pega o Caio da marcha olímpica, daqui a pouco os caras estão esquecendo dele, infelizmente, e assim por diante, né? É o esporte nosso aqui. Ô, Rafa, Mas nós estamos aqui para contar as histórias, sejam elas boas ou ruins, né? a ideia é essa, e que continue assim. Isso. Que E o continue papel nosso assim. como jornalista, aliás, fica esse recado para a meninada que está se formando em jornalismo. Né? Para você se conectar com histórias, conectar com pessoas, né? Contar histórias da vida real, sejam elas boas ou ruins. Você não está ali fazendo uma assessoria de imprensa, você vai contar história, você vai vender uma pauta, vender uma matéria e é papel nosso. Às vezes nem sempre a matéria é positiva. É o que você quer fazer, é o Nem que você quer sempre dar é. de informação, mas é uma história. Acontece. É uma história. E assim, eu conectei o esporte com os meus negócios através da Follow. Hoje, na FollowX Comunicação, a gente também é uma referência hoje dentro do ramo de comunicação empresarial. A gente comunica futsal, basquete, né? handball, futebol de campo, tanto profissional quanto amador. Já fizemos a comunicação comercial, futebol amador, futebol 7, que hoje está em parceria com o Botafogo. Também né? já fomos para o Chile, para a Argentina. Nesse processo de futebol 7 deu tão certo que nós fomos convocados para representar a seleção brasileira e eu Tá estive super também. bem o futebol Tá. 7 ali do Botafogo, né? Já são vários títulos, começou em 2022. Já são vários títulos, várias conquistas, acessos, convocações para a seleção brasileira. Até eu entrei nesse jogo, me chamaram Que legal. da confederação para Caramba. ser o assessor de comunicação durante a Copa América de Buenos Aires na Argentina. Que legal. Aí aquele trabalho que a gente desenvolve para o Botafogo Ribeirão Fut 7, Desenvolve. a gente desenvolveu também para a Pra Confederação seleção. Brasileira. Confederação. Puta que legal. E vem, de fato, num crescimento. É até uma sugestão de pauta aqui, cara. O pessoal do Fut 7 de Ribeirão Fut Preto 7. tem muita confusão ainda do que é futsal, o que é Fut 7, o que é futebol de campo. E é uma modelo. É o Society. É o Society, Está crescendo e se tornando cada vez mais profissional. E tá ganhando seu novos espaço times. ali. Hoje em dia as parcerias estão enormes. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, o Botafogo. Tá se tornando um campeonato brasileiro society. Pauta Legal. legal. Pauta legal pra gente trazer aqui. O É. pessoal Uma tá modalidade, diferente, uma modalidade modalidade. não tão nova, mas que está sendo descoberta. Assim como um dia descobriram que a corrida de rua é um negócio legal, prazeroso, que vale a pena você até investir como negócio. No caso dos organizadores, o Fut 7 está entrando para esse caminho. Futebol Sim. 7. Chegaram a me Legal. perguntar que se era futebol sem demérito nenhum, por desconhecimento. Se era aquele futebol de cego. De cego. O Fut 7. Imaginei. E que é o tivesse Futebol essa visão. Society. Cara, São sou atletas profissionais de futebol society. Quantos não Se for jogaram ver- aqui quando era moleque? Se Futebol for ver Society na aqui. semana é o futebol mais praticado, porque Sem todo dúvida. mundo tem um horáriozinho ali pra jogar o Exato, futebol é isso aí. society. Só que aí, Cara, no caso, são atletas que treinam o Profissionais. futebol society e Legal. vivem disso. Legal. Ô, Rafa, aquela câmera ali é sua. Fala onde o pessoal te encontra. Meu, o site, o FollowX. Você tem um monte de coisa legal. Tem, aí. Fala cara. aí, fala aí pra A minha galera cabeça aí. não para, eu tô sempre criando, tô sempre pensando e gosto desse mundo de comunicar. Vocês perceberam que eu falo muito. Mas falar é uma das nossas profissões, né, cara? Tem que falar. O meu né? Instagram pessoal é o RS Gonça sem a cedilha, RS Gonca. O pessoal me chama de Gonça por conta do Gonçalves, para encurtar, falar mais rápido. Tem também quem chama de Rafa, de Rafael, e tá tudo em casa, de Gonçalves. RS Gonça sem cedilha é o meu Instagram pessoal. Você pode seguir o Vai Correndo, tanto no Facebook quanto no Instagram, também @Vai Correndo. A FollowX Comunicação, @FollowX Comunicacão, comunicação sem a cedilha, sem o acento. O RG do Gol, @RG do Gol. Se você quiser partir aí para os futebol da vida, @Futsal Ribeirão, @Ribeirão Fut 7. Ufa, Todos tem eles muito, a tem gente muita coisa. tá comunicando e transformando da comunicação a nossa grande paixão, o nosso grande negócio. E de fato eu sou um que fiz do esporte o meu negócio. É isso aí.
Ô, Rafa, nós vamos chamar você para vir mais vezes aqui. Tem muita história para contar, é muito legal. Podemos contar o dia que eu entrevistei o Roberto Carlos. E ele anunciou que ia encerrar a carreira. Putz. Nossa, que legal. Então nós já vamos combinar aí. Já vamos combinar aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou.